Oi, gente! Como vocês sabem, no ano de 2023, o nosso livro do ano é o Grande Conflito. Nossa igreja, a Igreja do Arruda, vai fazer também uma jornada de leitura do livro O Grande Conflito durante esse ano, começando a partir do dia 5 de março e terminando lá no dia 9 de dezembro. A gente vai ler um capítulo por semana. Um capítulo por semana, direitinho. Nós vamos ter encontros mensais para conversar sobre, para discutir. E assim, vai ser muito importante a lida de todo mundo ler junto, todo mundo conversar sobre isso, para que a gente também possa entregar os livros para as outras pessoas, sabendo o que a gente está entregando, como realmente um presente do que a gente conhece. Para a gente ter uma ideia do impacto disso na vida de outra pessoa, a gente vai falar com o Rafael, que tem uma história muito interessante sobre isso. Então, Rafael, como foi que você chegou a conhecer o livro O Grande Conflito e como ele afetou a sua vida? Eu conheci o Grande Conflito quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, lá por volta do ano de 2018. Eu não conhecia a Igreja Adventista ainda, assim, sabia que a igreja existia, mas não tinha nenhum contato, nem nada. Na época eu tinha um amigo chamado Nino, e ele era adventista, só que ele estava afastado da igreja há uns 4 anos. Só que apesar de ele estar afastado da instituição, ele tinha uma prática cristã de, assim, que eu era muito católico na época. Então eu admirava muito ele, e a nossa amizade partiu muito dessa questão de conhecimento, de teologia, de igreja, de história, etc. Só que ele estava muito tempo afastado da igreja, ele queria me dar um estudo, mas ele não se sentia à vontade para me dar o estudo. Então ele disse, já que você gosta de história, eu tenho um livro bom para você. E aí ele me deu esse livro do Grande Conflito. E assim, como eu gostava muito de história, desenvolvimento, história da igreja, história de religião e etc., eu devorei o livro Grande Conflito. Não entendi muita coisa quando chegou naqueles capítulos ali de santuário, né? O que é candelabro, o que é essas coisas todas. Mas eu devorei todo o livro. E devorei o livro assim, sem saber o que é a Igreja Adventista, o que eu conhecia de religião é aquilo que eu tinha próximo da Igreja Católica. E foi muito interessante porque na época que eu terminei de ler o livro, na época que eu estava lendo o livro, eu estava me preparando para a Crisma, né? Que é um dos sacramentos católicos. E 2 semanas antes, e a Crisma assim, é um evento gigantesco na cidade, é uma cidade pequena, então vinha um bispo, era todo um processo, né? 2 semanas antes de terminar o processo de Crisma e eu passar por essa experiência, eu decidi não fazer. Justamente porque eu percebi com o livro, descobri verdades assim maravilhosas e comecei o meu caminho de conversão. Tanto que é difícil para mim hoje dar um estudo de dom de profecia, porque eu conheci o dom de profecia antes mesmo de entrar para a igreja. Tanto é que quando eu terminei o livro, eu digo, cara, eu tenho muita dúvida, pelo amor de Deus, como é que eu faço para mandar um e-mail para essa Ellen White, para fazer alguma coisa? Ele deu essa risadinha e disse, então, essa mulher morreu em 1917, por aí, eu não lembro bem. Aí eu, impossível. Mas ela fala de coisa tão atual, de profecia, etc. E, pronto, tem uma coisinha chamada dom de profecia. Ele começou a me ensinar. E eu não tive como não acreditar naquilo, porque o livro foi maravilhoso. E aí eu li ele a primeira vez, que foi esse momento antes do estudo bíblico. Depois de me tornar adventista, li uma segunda vez, e aí eu já entendi com muita propriedade a segunda parte do livro, né? E li uma terceira vez também, no momento de dificuldade espiritual. E em janeiro desse ano, mesmo sem saber desse projeto, eu também tirei um momento de novo para ler pela 4ª vez. Então eu estou lendo o Grande Conflito agora, a partir de janeiro, pela 4ª vez. E assim, depois da Bíblia, é o livro da minha vida. Caramba, realmente, impressionante. Agora diz pra mim, qual a mensagem que tu gostaria de dar para as pessoas que vão precisar entregar esses livros para outras pessoas? Qual a importância desse livro na tua vida e como eles devem se sentir na hora de entregar? Boa. Eu, particularmente, toda vez que eu tenho uma pessoa que eu goste muito, um professor que me marcou e etc., eu sempre tive essa vontade de fazer com que ele conheça aquilo que eu conheci tão novo, né? Então, acho que esse ano, quando nós formos entregarmos esse livro do Grande Conflito, que a gente vá com uma intenção. Pelo menos eu entregarei meus livros com a intenção, do mesmo jeito que ele transformou minha vida e me abriu o caminho para mim para uma verdade que poucos conhecem,
que você também vá com a intenção de que aquele livro pode fazer com que aquela pessoa descubra uma verdade que talvez ela nunca tenha oportunidade de conhecer. E assim, a grande mensagem do livro Grande Conflito, obviamente, é mostrar que estamos no conflito entre o bem e o mal e que o bem vai vencer e o bem é Cristo. Só que no meio desse mundo mal sempre existiu e sempre vai existir um povo remanescente. E lá no livro fala tudo o que você precisa para estar permanentemente dentro desse povo remanescente, para você fazer parte desse povo remanescente. Então que você dê esse livro na intenção de que aquela pessoa que você está dando, mesmo que seja você tenha visto ela ali naquele momento, conheceu ela há poucos segundos, você dê o livro para ela entendendo que ela pode fazer parte do povo remanescente, daquele povo que vai continuar fiel a Cristo nos fins dos dias e vai estar do lado vitorioso nos últimos dias na volta de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, que a gente possa realmente fazer esse estudo, ler esse livro com intenção também. Intenção de conhecer o que a gente quer que os outros conheçam. Que a gente possa falar daquilo que a gente conhece, que a gente fala, o nosso coração fala daquilo que está cheio, né? Que a gente possa falar realmente com a intenção de levar os outros para Cristo.